Meu nome é Rodrigo Paulo, eu sou gerente de marketing da Módulo e nós estamos iniciando aqui mais um webinar. No dia de hoje a gente está com o Carlos Eduardo, que é o diretor da Bridge Consulting, e ele vai fazer mais um webinar de uma série que nós estamos fazendo. Nesse webinar especificamente, a gente está dentro do tema de como a TI pode criar e demonstrar valor para o seu negócio. A gente vai falar de como estruturar os processos de operações de TI. Já vieram algumas perguntas aqui. A Madi perguntou se nós teremos um passo a passo de como estruturar os processos de TI durante o webinar. O Cadu ele vai fazer uma apresentação, vai mostrar como fazer isso, e ao final da apresentação a gente vai estar aberto para as perguntas e respostas. A gente não vai interromper o webinar para fazer essas perguntas e respostas, mas ao longo do webinar vocês podem já ir mandando as suas perguntas pelo chat. Ao final a gente reserva uns 10 minutinhos para a gente responder essas perguntas. E se por acaso não der tempo de responder todas, o Carlos Eduardo vai ficar com essas perguntas aqui e vai responder através dos e-mails que vocês cadastraram no momento que se juntaram a gente. Então, sejam bem-vindos a todos. Se tiver alguma dificuldade também, podem mandar a pergunta pelo chat, a gente vai estar acompanhando aqui. E vou começar, então, vou passar a apresentação passar a apresentação para o Carlos, para ele iniciar. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Eduardo, eu estou aqui novamente com vocês para fazer a continuação da série de webinars sobre como a TI pode criar e demonstrar valor para os seus negócios. Tá? Esse é o terceiro webinar da série. A gente vai falar um pouco da terceira fase de criação de valor, que é o período de operações. Tá? A gente vai ter aí um tempo em torno de 40 minutos para fazer essa troca de informações, essa troca de ideias. A gente, no final, vai liberar 2 perguntas. Essas perguntas têm a ver com o nosso tema. E vai ser interessante que vocês respondam, até para criar um consenso aí do grupo sobre qual é a visão desse nosso grupo em relação a esses pontos que serão tratados. Ok? Bom, a gente já falou, ao longo dos últimos 2 webinars, sobre como priorizar e selecionar investimentos e serviços de TI. Foi o primeiro webinar que a gente tratou. O segundo a gente tratou sobre como projetar bem o serviço. Então, vamos pegar um pouquinho a teoria lá do I2V3, a gente não vai ter muito tempo de ir a fundo nos conceitos e nos processos, mas a gente vai falar o que mais importa. Tá? A gente vai falar a nossa percepção sobre aquelas empresas que estão com alta maturidade, o que elas vêm fazendo de sucesso. Então, só para refrescar um pouco aquilo que a gente já falou. Pegamos o primeiro webinar e tratamos a fase de estratégia e seleção de serviços de TI. Quem não teve a oportunidade de ter acesso a esse primeiro webinar, a gente convida vocês a entrarem no blog da Módulo e fazerem um download desse webinar que está gravado. Então, lá atrás, a gente falou sobre como priorizar e selecionar serviços que têm o maior potencial de entrega de valor. Okay? A segunda fase, depois que você seleciona um candidato, uma possibilidade de serviço, nós entramos em todo um ciclo de design, o projeto desse serviço. Eu vou usar aqui, a título de exemplo, um serviço de videoconferência. Vamos supor que a empresa de vocês passou há 1 ano atrás por um período de decisão e discussões sobre a viabilidade de implantar salas de videoconferência e telepresença em 10 ou 14 escritórios mundiais. Então, o nosso primeiro webinar tratou da análise de viabilidade e análise de retorno de investimentos desse serviço. Então, a gente aprovou a videoconferência como um candidato a ser construído e nós passamos no segundo webinar uma discussão de quais são os fatores críticos de sucesso para o bom projeto de um serviço, no caso aqui, exemplo, videoconferência. Tá? Hoje, então, pessoal, nesse breve tempo que temos, a gente vai discutir um pouco quais são as estruturas mínimas de uma empresa para suportar a entrega de qualidade desse serviço de videoconferência ou qualquer outro serviço de TI que você queira imaginar. Tá ok?
E nós teremos um quarto e último webinar que fecha o ciclo de como a gente consolida os dados da operação e analisa indicadores para demonstrar o valor desse serviço para o negócio. Percebam que aqui por trás desse quadro tem uma visão das fases do ciclo de serviços do White e também tem uma teoria aí do PDCA que a gente trabalharia pensando desde o planejamento, a construção, a análise de indicadores e finalizaremos aqui com a tomada de decisões. Okay? Diria então que a nossa introdução fala dos 4 passos para a criação do valor. Nós estamos no terceiro passo. O serviço ele está em operação e a gente precisa estruturar a nossa área de TI com processos para suportar a entrega desse serviço. Ok? Bom, vamos lá. Sobre operações de serviço, o que a gente espera falar nesse webinar? Vamos definir aqui as expectativas. Eu quero passar para vocês características mínimas que nós percebemos nas empresas que têm alta maturidade. Tá? Não dá para a gente ir a fundo em todos os detalhes dos processos, mas acho que eu vou trazer aqui uma visão boa sobre quem está fazendo bem, o que tem feito, para vocês fazerem uma comparação aí com a realidade de vocês. Quais são os fatores críticos de sucesso para aquela empresa que vai começar a traçar essa trajetória de melhoria, de aumento de maturidade na gestão de TI, principalmente com foco na operação. E, por fim, quais são os 5 indicadores-chave de desempenho que você, atuando na liderança de TI, não deveria deixar de controlar. Ok? Bom, vamos dar continuidade, então. Essa figura apareceu também no último webinar, eu trago ela novamente, porque ela ajuda a gente a criar conscientização sobre os passos para a criação de valor. Tá? Essa é uma figura de um autor conhecido na área de qualidade em serviços, que é o Parasuraman, e ele apresenta um conjunto de gaps que você pode errar, e ao errar em algum desses gaps, você vai prejudicar a qualidade do seu serviço. Então aqui tem uma discussão que ela complementa uma visão de marketing com teoria de serviços, e vamos olhar o gap 3 e o gap 5. O gap 3 e o gap 5 são os gaps da operação. É depois que alguém já diz qual é o serviço que tem que ser construído, você constrói e começa a entregar esse serviço. Então, se você não conseguir alinhar a percepção de valor com aquilo que de fato você está entregando, é muito provável que lá na ponta o seu usuário tenha uma má percepção da sua área de TI. Tá? Então, a gente vai focar aqui na questão da tradução da percepção para a entrega e a avaliação pós-entrega. Vão ser os indicadores principais que a gente vai trabalhar. Ok? Bom, o que é o senso comum, pessoal? O que todos vocês aí que já tiveram algum contato com teorias de ITIL, já fizeram algum curso, ou têm experiência prática no assunto, o que é dito de forma unânime no mercado? Que nós devemos construir um Service Desk que seja ponto único de contato, que nós devemos ter dentro da nossa casa funções, processos, papéis e responsabilidades bem definidas, que nós temos que ter métodos para balancear demanda e capacidade e sermos efetivos em custo. Mas isso, quando fica só no devemos, quando fica só na teoria, parece fazer sentido, só que na hora da prática nós temos dificuldades. Quando eu falo nós, eu coloco aí um conjunto grande de gestores de TI que têm passado pela Bridge, seja em parcerias, em projetos de consultoria, e eles apresentam uma grande dificuldade de conseguir imaginar toda essa discussão aí teórica virando a chave no seu dia a dia. A partir de agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a nossa visão do mínimo que deveria ser feito e como deveria ser feito para estruturar a operação de serviço, de entrega de serviços. Reforçando só o que eu introduzi, não dá para o tempo que a gente tem ir no detalhe. Então vamos falar sobre as características mínimas. Qualquer necessidade de aprofundamento de algum desses conceitos apresentados, eu vou me colocar à disposição para a gente interagir depois do webinar, seja por e-mail ou seja por telefone, para a gente poder apresentar um conjunto maior aí de conceitos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora da estrutura de níveis de atendimento. Segundo o Gartner Group, que é um dos principais centros de excelência em conhecimentos mundiais sobre TI, a gente tem uma média de 91% dos custos de um Service Desk alocados à equipe de atendimento.
Esse número pode oscilar aí de 80 a 95, dependendo do setor. Esse dado é uma média. E se a gente analisar o Service Desk como um todo, todos os custos relacionados ao Service Desk representam entre 5% e 10% do orçamento total de uma área de TI. Então, façam uma reflexão rápida. Primeiro, se vocês têm acesso a essa informação na empresa de vocês e se os números que você tem em conhecimento são próximos a essa média. Primeira análise que a gente tem e deve fazer é o custo de pessoal, ele é gritante em relação aos demais custos. Então, existe uma necessidade de pensar a melhor estrutura possível para organizar essas pessoas que estão atendendo e entregando serviços em processos que otimizem o uso desses recursos. Tá? Mesmo software, infraestrutura, transmissão, ocupação, ambiente físico, isso é muito residual, muito pequeno frente às pessoas que trabalham atendendo. Então, o primeiro ponto a ser investigado: como é que você organiza as pessoas de acordo com a sua remuneração, com a sua especialização técnica, com o seu tempo de casa nos processos de atendimento. Você pode estar fazendo isso de uma forma muito cara, de uma forma não custo-efetiva para o seu negócio. Então, se a gente quer falar de criação de valor, pessoal, vamos pensar sempre que uma das primeiras obrigações nossas é ser efetivos em custo. Uma estrutura de TI cara, uma estrutura de TI desnecessariamente robusta, ela tem dificuldade de criar e demonstrar valor para os acionistas, para os outros diretores. Tá? Então, existe um trabalho constante de olhar para os processos de operação, olhar para esses indicadores de custo e saber como a gente consegue continuamente reduzi-los. Ok? Aqui eu vou parar um pouquinho mais nesse slide e vou fazer uma analogia à emergência médica e vou explicar esse slide para ver se todo mundo está entendendo o IT, entendendo a operação de serviços da mesma forma que nós entendemos. Imaginem todos os profissionais que hoje são alocados na sua TI para entregar e operar a TI. Entregar serviços, sejam eles incidentes, sejam eles requisições, padrão de serviço, seja uma rotina de backup, seja o gerenciamento da infraestrutura. Assim como um centro médico de emergência estrutura seus profissionais, nós de TI também devemos fazer a mesma divisão de papéis e processos. Não é à toa que IT não é um modelo apenas exclusivo de TI, mas sim tem sido utilizado como fonte referencial para a estruturação de serviços de múltiplas naturezas. Ok? Bom, imaginem do lado esquerdo, lendo essa figura da esquerda para a direita, que você tem um paciente doente que ele tem um sintoma. Esse sintoma apresentado pelo paciente pode ser enjoo, dor de cabeça, febre, dores no corpo, sintomas genéricos que um paciente que não conhece a fundo termos técnicos de medicina vai falar basicamente isso. Olha, eu estou com dor de cabeça, estou enjoado. Esse paciente ele chega até um ambulatório, uma UPA, um ambiente de emergência e consulta um catálogo de serviços para saber se naquele local que ele está indo ele vai ter aquele tipo de acesso. Tá? Então aqui a gente já começa a fazer algumas analogias ao nosso ambiente de atendimento interno. Em geral, a pessoa que te atende ou que te faz aquelas entrevistas, tirando aquele pessoal burocrático que faz consulta de cartão de plano de saúde, etc., então os profissionais que fazem a primeira interação, em geral, são enfermeiros ou auxiliares de enfermagem. Eles têm a missão de fazer todo o diagnóstico, entender o sintoma do paciente, priorizar, encaminhar para os médicos plantonistas se necessário, ou filtrar aqueles que não recomendando algum tipo de medicamento com o aval de um médico assinando, tomar um Plasil, passando algum anti-inflamatório. E a gente pode até não saber, mas esses profissionais eles têm uma meta de mandar para fora do hospital o maior número possível de pacientes que chegam. Então, se chegam 1000 pacientes no hospital, todo o corpo de auxiliares de enfermagem tem metas de resolução em primeiro atendimento. Eles não podem passar para os médicos especialistas qualquer tipo de dor ou sintoma. Senão a estrutura do ambiente do hospital não funciona. Tá? Bom, o que esse enfermeiro, o que esse auxiliar de enfermagem está fazendo? Ele está identificando o incidente, fazendo um conjunto de perguntas, ele consulta uma base de conhecimento e ele tenta
na medida do possível, encaminhar uma solução de contorno para esse sintoma. Se você está com um enjoo, você vai receber algum remédio para passar esse enjoo. Se esse enjoo passar, você vai ser dispensado para casa. Você não vai chegar até o grau de detalhe de discutir por que você ficou enjoado se você for para uma UPA. Todo mundo deve concordar com isso, ok? Bom, fazer uma primeira pergunta provocativa. Vocês imaginam a possibilidade de cirurgião, supor, cirurgião do coração cardíaco, fazendo esse primeiro atendimento, perguntando o que a pessoa tem, levantando a ficha inicial, fazendo diagnóstico, médico para dor de cabeça? Eu não vejo isso acontecendo. E os donos, os acionistas de hospitais particulares, principalmente, também não veem isso acontecer. Porque essa é uma estrutura cara, inefetiva. O cifrão que aparece aqui nessa figura mostra o custo desse profissional. Então a gente tem que capacitar e dar acesso a scripts, erros conhecidos nessa base de conhecimento, para que esse nosso primeiro nível, que tem uma baixa qualificação, tem uma baixa remuneração, logo um baixo custo, ele mande para cá o maior número possível de pacientes no menor tempo possível. Aqueles X% que vão passar para o segundo são os médicos residentes, depois os médicos especialistas, vão já ser atendidos com um diagnóstico prévio. E dado o conhecimento um pouco maior desses profissionais, eles vão atuar especificamente naquele setor. Vamos supor que a pessoa entrou com dores no abdômen, a enfermeira não conseguiu identificar uma possibilidade de resolução, preferiu não arriscar, passou para o médico, e esse médico vai fazer todo um diagnóstico agora de exames específicos do abdômen, para aí sim tentar passar um medicamento ainda de solução de contorno, e mandar a pessoa de novo para casa. Tá? Esse profissional ele tem como obrigação popular essa base de conhecimento novamente, para que, na próxima vez que essa enfermeira receba um paciente com essa mesma característica, ela já consiga ter uma ação sem necessariamente consultá-lo, só pedindo lá a chancela da assinatura. Caso isso não aconteça, caso a gente não consiga resolver esse incidente, a gente não consiga chegar até a causa raiz, não tenha nenhuma solução de contorno possível, aí possivelmente a gente vai encaminhar esse cidadão, esse paciente, para um médico especialista que não está mais na fila de emergência e ele vai ter um tempo maior para descobrir qual é a causa raiz daquela solução. Tá? Aqui o processo é mais demorado, aqui envolve tecnologias e conhecimentos específicos, raio-x, ultrassonografia, exames mais caros. Então aqui a gente tem os melhores profissionais da nossa TI recebendo só aqueles tipos de demandas que carecem desse conhecimento. É assim que se estrutura basicamente, estou falando de uma forma muito genérica, ilustrativa, um centro de atendimento emergencial. Você não vai chegar no Souza Aguiar, nem no Barra d'Or, nem em nenhum hospital e ver um médico emergencial especializado com doutorado fazendo um diagnóstico inicial, fazendo tratamentos de baixa complexidade. Só que em TI a gente tem visto. A gente percebe ainda, em diversas organizações grandes, pequenas, nacionais, internacionais, públicas, privadas, uma confusão da divisão de papéis e responsabilidades. Muitas vezes eu presenciei profissionais DBA e sênior trocando cartucho de impressora. Profissionais que têm especialização em segurança da informação, fazendo reset de senha de usuário que bloqueou a senha. Pergunta que eu deixo para vocês é, será que o xadrez de vocês está bem posicionado? Será que as pessoas caras, as pessoas especialistas estão fazendo apenas as suas atribuições de conhecimento especializado? Ou todos estão fazendo tudo, dado que a estrutura carece de processos? Tá? Se a situação tiver mais para a segunda hipótese, provavelmente você tem muito ganho ainda a ser adquirido com uma estruturação de processos no seu atendimento, na sua operação. Principalmente ganho financeiro, uma redução significativa de custos. Okay? Essa figura a gente poderia trocar os nomes dela, trocar os papéis aqui, essas figurinhas, e colocar os profissionais de TI que daria no mesmo. Então, o paciente doente ele entraria, na verdade, como um usuário que tem uma tela azul no sistema. Assim como eu não entendo nada de possíveis causas de enjoo, eu também não entendo sobre o que pode deixar minha tela azul. Então, eu leria aqui um catálogo de serviços e teria uma estrutura coerentes com custo, especialização, formação,
para me atender e diagnosticar o mais rápido possível. Quantos médicos especializados em traumatologia vocês acham que existem num plantão hoje, no Souza Aguiar ou numa UPA? Quantos médicos pediatras existem especializados hoje, agora, numa UPA? Talvez um, às vezes nenhum, estão em sobreaviso, às vezes dois, não mais do que isso. Quantos enfermeiros, auxiliares de enfermagem? Um número muito maior do que esse. Então a gente tem uma pirâmide que cresce em custo da esquerda para a direita e deveria decrescer em volume e quantidade de profissionais da esquerda para a direita. Se a sua estrutura hoje não é assim, você tem muito ganho ainda a ser adquirido. Ok? Espero que o raciocínio tenha sido claro. Essa é só uma introdução, aí, uma analogia para a gente dar continuidade agora a assuntos um pouco mais específicos da nossa pauta. Já tivemos um feedback aqui de uma participante, eu agradeço até o feedback, que todo mundo faz tudo. E eu agradeço você ter feito esse comentário, porque eu tenho passado constantemente por empresas que também estão assim, que todo mundo faz tudo. Você tem o gerente de TI atuando como resolvedor de incidentes, você tem o arquiteto ajudando a configurar regras de senha. Então, a falta de papel faz com que o profissional caro esteja hoje fazendo atribuições das mais simples possíveis. Então, a gente não está alinhado com criação de valor, pessoal. Ok? Já vi, inclusive, profissionais de TI carregando móvel de um lado para o outro da empresa, carregando estação de trabalho, montando móvel, quebrando parede. Bom, eu não preciso dizer a minha opinião sobre isso, né? Bom, pergunta para vocês. A gente tem hoje, então, os processos mapeados para isso? A gente tem o fluxograma, o passo a passo, o procedimento que cada profissional, por nível, deveria executar para saber se aquilo é da sua responsabilidade, se não for, para quem que ele manda, quem é que governa isso, quem é que dá direito de decisão para o segundo nível falar, não, isso aqui não está no meu escopo, eu vou ter que passar para o terceiro nível. O terceiro nível tem 45 minutos para diagnosticar e resolver. Isso está documentado? Se isso não está documentado, as pessoas não têm acesso, não conhecem, isso não é a cultura de operação, é muito pouco provável que a gente tenha esse ambiente otimizado. Tá? Não adianta implantar uma ferramenta de Service Desk se você não tem as pessoas orientadas ao que fazer. Inclusive, eu estive ontem, uma empresa de varejo, eles trabalham com uma das principais ferramentas de Service Desk, só que ninguém instruiu direito ainda os analistas de primeiro nível sobre para quem eles mandam um chamado caso seja de uma natureza Y. Esse Y, vamos supor que seja direito de acesso. Então a ferramenta está lá. As pessoas não sabem o passo a passo de utilização, não sabem o processo. Esse checklist que eu apresento para vocês é a minha opinião, é o consenso da Bridge Consulting em relação aos processos mínimos que vocês deveriam ter com a maturidade pelo menos mediana para fazer uma boa entrega de serviços. Para quem entende de ITIL, aqui não tem apenas processos da fase de operação, tem outros processos de outras fases, mas eles têm interfaces muito fortes. Então não dá para tratar, por exemplo, o processo de incidentes se a gente não tiver minimamente um processo de mudanças implantado, conhecido por todos. Dá, mas a maturidade e a efetividade do processo reduz muito. Ok? Dá um exemplo. Resolver um incidente, você precisa atualizar a versão do Windows do usuário. Ele tem que deixar de ter o Windows 8 e voltar para o Windows 7. Se você, gestor de incidentes, pode tomar essa decisão sozinho, você precisaria passar por um comitê de mudanças. É muito provável que uma mudança dessa possa impactar outros tipos de serviço, então deveria existir um processo de mudança relacionado diretamente a esse processo de incidente. Então façam aí, pessoalmente, um checklist de o que vocês têm implantado hoje. Implantado não é uma ferramenta, de novo, pessoal. É as pessoas terem acesso à documentação do que fazer, quando fazer e como fazer. Ok? Bom, avançando um pouquinho mais sobre agora fatores aí de sucesso para uma boa empresa fazer operação de serviços de TI. Já ouviram falar nesse indicador, FCR, que em inglês significa First Contact Resolution, taxa de resolução em primeiro contato?
ele é hoje um dos principais KPIs, indicadores de performance-chave, utilizados por líderes de TI para medir efetividade na entrega de valor. Tá? Por que efetividade? O FCR ele ajuda você a transparecer se a sua estrutura de atendimento está otimizada. Ela é projetada da forma correta. Quanto maior esse indicador, significa que mais coisas estão sendo bloqueadas e resolvidas no primeiro nível. Como é que você resolve coisas no primeiro nível? Tendo uma base de conhecimento, scripts, procedimentos para orientar esse primeiro atendente a fazer as perguntas corretas, ajudar o usuário a identificar sozinho ali a causa do seu incidente ou a solicitação do seu serviço, tirar as dúvidas e fazer com que o chamado não precise ir até o especialista. Eu não tenho esse número de cabeça, até porque varia muito de setor da indústria, mas pelo menos no último caso de indústria farmacêutica que nós trabalhamos, em torno de 20% dos incidentes de suporte básico de microinformática eram total desconhecimento do usuário. Então, você fazia um conjunto mínimo de perguntas sobre salvar como, exportar para PDF, atualizar um plugin, e isso o próprio primeiro nível resolvia, a pessoa lá sanava a sua dúvida. Sem contar as perguntas básicas do tipo, o seu notebook está ligado na tomada, o seu mouse está com pilha, perguntas que para algumas pessoas podem parecer, desculpa o termo, mas boçais, só que pensando o todo, a população como um todo, para muitas pessoas elas são necessárias. Então um volume muito grande de incidentes pode ser resolvido com um bom script e uma boa base de conhecimento. Esse é o gráfico do Gartner, que mostra a evolução histórica aí até 2012. A gente tem uma média de 65% no ano de 2012. Reforço que, dependendo do tipo de indústria, esse indicador pode ser maior ou menor. Aqui a gente está falando de uma média. Só que nos atuais congressos que eu tenho participado, já existe uma discussão aí de meta para 80%. Pessoal, que se 10 mil incidentes forem abertos no mês na sua empresa, 8 mil deles têm que ser resolvidos, não só incidentes, desculpa, qualquer solicitação tem que ser resolvidos por telefone ou pela ferramenta sem passar para os especialistas. Tá? Aí a gente está caminhando para uma estrutura efetiva em custo. Eu não quero que chegue uma dúvida básica de Word para um analista sênior de segurança da informação. Espero que vocês também não queiram. Ok? Bom, vamos avançar. O que mais aí tem de características de sucesso dessas empresas? Cada vez mais a ideia do autoatendimento, ou self-service, saído da literatura, das boas práticas e entrando em operação nas empresas. Imaginem o sonho do próprio usuário conseguir sanar a sua dúvida, receber o seu serviço sem ter que interagir com o nosso CRS10, com o nosso atendente. Quanto mais eu aumentar o percentual de incidentes ou solicitações resolvidas por autoatendimento, mais eu estou contribuindo para reduzir aquele custo lá de 91% de estrutura de CRS10. Agora, não adianta você criar uma página totalmente feia, totalmente desestruturada, cheia de termos técnicos e falar, usuário, se acha aí. As boas empresas estão entendendo que fazer um portal de autoatendimento deveria ter toda uma teoria por trás, assim como o e-commerce se preocupa. Imagine que a sua TI tem um portal Amazon-like, que o usuário entra ali, ele consulta o que ele pode solicitar, ele vê características, se possível, de preço, de tempo, de informações técnicas, informações não técnicas, e ele vai navegando ali, e ele vai até possivelmente chegar à solução do que ele queria, tirar a dúvida do que ele queria, sem necessariamente abrir esse chamado. A gente tem visto números de demandas para empresas que já estão praticando self-service serem resolvidas na própria plataforma de autoatendimento. Obviamente, mantendo um registro de tudo que é feito. Então, se a pessoa quer fazer uma atualização do Adobe, eu imagino que a gente consiga criar um portal intuitivo, bacana, orientado ao usuário, que ele vai navegar ali e vai ver, eu quero atualizar o Adobe. Siga esse passo. Se você conseguir fazer, beleza, até ganha um curtir, ganha uma estrelinha para você como usuário. Isso não chega a orar a TI. Não está previsto nesse PPT, mas eu vou dar só um parêntese. Caso vocês tenham interesse, tem toda uma
um pessoal de ponta aí estudando hoje, gamification, gestão de TI. O que seria gamification para gestão de TI? Gamification é a teoria de você utilizar jogos, né, disputas, dinâmicas entre colaboradores, entre usuários, para algum fim corporativo. Por que não a gente ter o login do usuário? E quanto mais o usuário usar a teoria de self-service, quanto mais ele conseguir fazer um autoatendimento, mais pontuação, mais estrelinha ele ganha, mais curtida ele ganha. E essa pontuação final dele dá direito a uma premiação no fim do mês, um almoço, uma viagem, ou ele tem mais chances de receber o bônus no fim do ano. Por que a gente então não incentiva o nosso usuário a resolver por conta própria serviços básicos de TI? Isso é um jogo de duas forças, pessoal. Não adianta a TI querer empurrar isso para o usuário. E há uma tendência, a gente vai ver um crescimento desse número nos próximos anos. As melhores ferramentas hoje de Service Desk já estão entendendo isso e se reconfigurando para estar aderentes a todo o layout, a filosofia de escrita e tratamento do usuário. E, de fato, isso vai ser um jogo. A gente quer que o usuário ganhe. Eu quero que o usuário tenha 200 curtir ou 200 estrelinhas porque muita coisa sozinho. Ok? Então, outro ponto-chave aí da sua estrutura de operações. Blindar a entrada das demandas que possam ser blindadas. Beleza? A figura que eu apresento é a interface de um sistema parceiro nosso, da Intel, que vem sendo cada dia que passa reconstruída com base nessas teorias de self-service e gamification. Então, o que seria o melhor dos mundos aí para a gente ter um conjunto de processos bem estruturados? Na minha ponta de cá, eu tenho um conjunto de usuários da minha empresa, eu tenho uma preocupação de design e de ferramentas de autoatendimento, e colocaria aí uma meta para os próximos anos para a gente canal. Tá? Tudo que não for solucionado nesse canal, de atendimento padrão, e eu colocaria aí 70% de meta de atendimento em primeiro nível. Seja esse próprio ou terceirizado, virtual ou presencial, o modelo que vocês tiverem hoje em operação, eu colocaria uma meta de 70%. Para isso, vocês precisam preocupar com aquele checklist apresentado anteriormente dos processos que têm que ser mapeados, documentados, e tem que virar cultura, ele tem que virar o sangue das pessoas que trabalham. Abrindo um parênteses, estou hoje em um projeto que envolve governo, envolve forças de segurança, e nós estamos com o desafio de definir e implantar os processos de atendimento num ambiente de monitoramento de segurança, que envolve polícia militar, polícia rodoviária. Nós temos um grande desafio de fazer com que as pessoas sigam o processo. Em qualquer empresa isso é um desafio. Na que a gente está agora se torna maior ainda porque a força e a cultura histórica é puxar pelo braço. É você ir até a sala onde fica o terceiro nível, principalmente se a patente for maior do que as dos que estão ali presentes, usar de um argumento de força, de hierarquia ou de urgência, puxar aquele terceiro nível pelo braço e colocar ele para resolver um em tela azul ou a dúvida de exportar um PDF do Word. Então, blindar as pessoas a partir dos seus níveis de especialização é uma tarefa que envolve, primeiro, obviamente, o fluxo, a implantação do fluxo, mas toda uma governança dos processos. Tá? Essa meta de 70% só é atingida se a gente conseguir ter essa blindagem. Essa blindagem precisa ser patrocinada pelo maior grupo aí que discute governança ou gestão de TI da sua empresa. Senão nós teremos esse trâmite cortando o processo o tempo todo. Para o segundo e para o terceiro nível, pessoal, eu deixaria só 15% desses incidentes ou desses chamados para serem resolvidos. Se você não tem hoje esse número, se você não tem acesso à distribuição estatística desse teu processo, o teu primeiro passo é começar a coletar esses dados. A gente não consegue sugerir nenhuma medida de melhoria se você não tem hoje a visão de como é que está o teu histórico de entrega. Quantos por cento você tem entregado em cada nível? Ok? Avançando um pouco mais, então. Que você esteja alinhado aí a fazer um projeto de melhoria na sua operação, no seu ambiente de entrega de TI. O que eu sugeriria que você monitorasse? Quais seriam os 5 principais
principais indicadores de desempenho, os KPIs que você deveria ter implantado no seu dashboard. Começar lá por cima, o FCR. Tá? Não deixem de ter preocupações diárias, de ver se vocês estão coletando os dados, registrando os chamados, se todo chamado, se toda a interação que a TI faz, ela é registrada em forma de chamado, para você saber qual é o seu FCR. Não saber esse FCR significa uma alta probabilidade de uma estrutura que custa mais do que o necessário. Essa é uma regra padrão aí de mercado. Okay? Qual é a meta desse indicador? Maior, melhor. Então, maior é uma natureza de metas. As empresas de ponta, de maior maturidade, estão trabalhando já com metas de 80%. Segundo indicador no sentido horário, tempo médio entre falhas, o MTBF. O MTBF deve ser controlado por grupo de ativos, por grupos de tecnologia. Quanto maior o seu MTBF, maior a maturidade do seu parque tecnológico, menor a probabilidade de incidentes. Tá? Qual é o sonho do sistema lá de atendimento emergencial de saúde? Que ninguém chegue com doença. Esse é o sonho. Que a gente tenha medicina preventiva, saneamento básico, práticas alimentares saudáveis, para que ninguém chegue na emergência. Essa é a meta. Mas não é isso que acontece. Assim como não é isso que acontece em TI. As pessoas derrubam café em cima do notebook, as pessoas já arrancam cabo, elas instalam programas indevidos. A gente tem que controlar de quanto em quanto tempo cada tipo. De quanto em quanto tempo o café caiu em cima do notebook. Se eu não tenho controle sobre esse indicador, eu não consigo ter decisões ou políticas ou práticas na empresa para aumentar a maturidade, o controle, o uso dos ativos. Tá? Então, o segundo indicador crítico que todos têm que ter para cada grupo de ativos, MTBF. De quanto em quanto tempo um ativo dá falha ou gera incidente e de que tipo de incidente. Okay? Eu, por exemplo, eu não sei se na empresa que eu trabalho a gente tem esse controle para saber de quanto importante que todos tivéssemos. Pessoal, eu vou repetir a última frase, eu tive um feedback aqui que o som deu uma travada. Só reforçando a importância da gente ter esse controle do MTBF para cada grupo de ativos. Então, vamos pegar o processo de gestão da configuração, vamos definir as famílias de ativos, não necessariamente a gente precisa ir no detalhe, família de redes, de segurança, e saber o controle mensal, pelo menos, desse MTBF. Okay? O MTTR, o tempo médio, vocês têm controle hoje sobre quanto tempo, em média, vocês estão gastando para restabelecer o serviço de um determinado ativo ou item do catálogo? Isso tem que ser controlado. Quanto maior o MTTR, menos efetivo em custos e menos, em geral, é a sua operação de TI. Tá? Então, tudo que eu estou falando, eu estou me respaldando na visão que precisamos entregar valor para nossas áreas de negócio. Eu entrego valor se eu tiver baixo tempo médio de reparo por grupo de ativo. Em algumas empresas, a meta do MTTR chega a ser minutos. E-commerce, ambientes de mercado financeiro, banco, serviços críticos para o negócio não podem ficar minutos fora do ar. Em outros tipos de negócio, você aceita paradas de horas. Já, inclusive, conheço indicadores que trabalham com capacidade. Mas essa é uma discussão que tem que alinhar demanda e fatores críticos de sucesso para os processos de negócio. Okay? De entrega dentro dos SLA. Acordos de nível de serviço. Certo? No webinar anterior, o meu serviço, quando eu defini que desse serviço de videoconferência, um analista ele queira acionar a videoconferência, quanto tempo antes ele tem que pedir, se ele pode pedir 24, se ele pode pedir isso domingo, se ele pode pedir de emergência, se algum tipo de erro, em quanto tempo ele restabelece aquele serviço. Então, se eu tenho o SLA
ou líder de TI, tenho que controlar a aderência da entrega desse meu serviço de acordo com essa SLA. Esse percentual vai medir essa medição. Se eu não estou monitorando a entrega frente ao SLA, não fez muito sentido você definir o SLA disso, e aqui de sucesso para quem tem feito, a taxa de satisfação. Vocês vão concordar comigo que não adianta nada ter um excelente FCR, MTBF, MTTR, SLA, o meu cliente ainda diz assim, olha, não, eu tive videoconferência. Então, esse indicador, ele fecha o ciclo. Porque ele reforça se a sua estrutura interna de TI está, de fato, entregando o valor demandado e necessário para o negócio. Caso a taxa de satisfação esteja baixa, você precisa rever alguma coisa dos quatro. Principalmente uma discussão de rever SLA, parque tecnológico ou tempo de atendimento. Ok? A meta, pessoal, era conversar sobre o mínimo que a gente tem percebido de sucessos que estão com uma boa estrutura de operações. Isso passa pelos processos que foram listados no checklist. Isso passa pela definição clara dos papéis e responsabilidades de acordo com custo, volume e conhecimento. Isso passa por definir o autoatendimento e julgar para o usuário a motivação e a vontade dele interagir e resolver os incidentes de TI. E isso passa também agora por controlar esses indicadores no dia a dia. Ok? Para duas perguntas. E eu gostaria que, se possível, vocês me ajudassem a criar um consenso um pouco maior de como nós estamos aqui no Brasil em relação a essas métricas. Vai ser feito aí de forma automática o envio dessa pergunta para vocês. A gente vai fazer essas respostas e vocês vão ter acesso, se possível, agora em tempo real, senão a gente vai encaminhar para vocês como é que está a maturidade desse grupo. Primeira pergunta é que hoje vocês entendem nas suas empresas o FCR. Como é que está a solução no primeiro contato? Vamos entender primeiro contato, aquele que te liga ou a primeira vez que age com a ferramenta de abertura de chamados. Se vocês responderem, se é de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, meia a 100, ou se vocês não têm acesso a essa informação no momento. Ok? Eu vou dar mais alguns minutinhos, na verdade alguns segundos a mais, para que todos consigam responder e a gente vai divulgar aí em tempo real o resultado internacionais. A gente estaria com uma média de 65% das empresas e Bom, aqui a gente já vê, eu não sei se todos estão vendo a resposta, espero que sim. Nós temos aí uma distribuição, 40% das pessoas abaixo nessa faixa de 50 a 75, que são aquelas pessoas que estão aí perto da média, um pouquinho abaixo do 65, muito pouca gente, e 34% das têm acesso a essa informação ou não sabem informar. Sobre essa pergunta, eu queria dar o último recado. Esse pessoal que colocou letra E, na hipótese de não saber informar agora, existir, tudo bem. Se vocês não sabem porque não existe esse controle, esse é o primeiro alerta que vocês têm que ligar. Vocês têm que passar a ter esse controle. Não ter essa informação gerencial significa não ter a mínima noção da estrutura atual de vocês em relação a custo e efetividade. Fica a pulga atrás da orelha aí para vocês correrem atrás dessa informação. Agora, por fim, pessoal, a segunda pergunta
de saber desse nosso quórum como é que está o uso dos mecanismos. Vocês hoje têm algum tipo de ferramenta, portal, intranet feito, orientado ao negócio, orientado para o usuário, para que ele consiga resolver as suas solicitações, sua própria? Então, a letra A seria: isso está implantado e nós utilizamos. Letra B, estamos exatamente numa fase de implantação. Letra C, não há planos, a gente não tem conhecimento desse plano. E a letra E, se você não sabe responder porque isso não compete a você ou se a sua empresa nunca falou sobre isso. Tá? A gente tem agora o questionário. Vou deixar mais uns 30 minutos para o pessoal responder. Bom, pessoal, já tivemos as respostas, agora 40% hoje possui implantado em utilização, é um bom número. 10%, 9% das empresas, das pessoas estão em fase de implantação, só que 40% respondeu que não há planos ou não sabe responder. Então a gente está na divisão aí quase meio a meio de empresas utilizando e empresas não utilizando, sem previsão ou não sabem. O que eu vou falar é uma opinião pessoal em respeito à minha análise desse setor, desse mercado, é que a gente não vai ter muita escolha. Tá? As coisas vão caminhar para isso nos próximos anos. Então, as próximas ferramentas de Service Desk que estão sendo, as novas versões das ferramentas, os novos players que estão entrando no mercado, eles estão gastando bastante tempo e investimento nesses portais. Então, a oferta dessas ferramentas está cada vez maior. Isso cabe internamente, então, começar a criar já essa cultura. Começar a criar essa visão que o usuário deveria participar do processo de resolução desses chamados de menor complexidade. Ok? Pessoal, da minha parte, a gente vai pegar esses dados que foram respondidos, a gente vai sintetizar isso em uma análise comparativa às métricas que nós temos do mercado como um todo, e nós vamos divulgar isso num post no blog, fazendo esse deparo, fazendo uma análise aí da aderência desses dois números. Esse material vai ser disponibilizado, esse webinar ele vai ser disponibilizado para consulta, que eu me coloco aí à disposição para responder algum tipo de dúvida, se eu souber, se tiver no meu grau de competência. Se não, eu procuro alguém que consiga fazê-lo. E se for algo um pouco mais demorado, a gente marca uma próxima conferência, marca uma próxima interação para discutir esse assunto. Último recado, esse é um trabalho constante que nós devemos ter. Pensar no atual de processos da fase de operações, da fase de entrega, é condizente àquilo que nós gostamos de termos de valor para a nossa empresa. Beleza? Eu agradeço a participação. Quem ficou até o final, eu agradeço por ter aí me ouvido. Eu vou passar agora para as perguntas, responder algumas no tempo que nós temos. E eu vou me pedir a ajuda do Rodrigo, que é o gerente de marketing da Módulo, para me ajudar a pegar aqui as principais perguntas. Tá? Vamos começar pela pergunta do Marcos, que ele fala o seguinte: em uma organização global, onde a matriz está fora do Brasil e o Service Desk é gerenciado pela uma filial no Brasil acaba sofrendo com a falta de proximidade nacional. Onde o fator cultura é de extrema importância. Seria melhor cada filial ter o seu próprio SPOC? Excelente pergunta. Pergunta que se aplica hoje a diversas organizações que têm a matriz fora. Nós temos alguns clientes, passamos por Michelin, Technip, Hexagon, e diversas dessas empresas têm essa característica, que o N1 é fora. Tá? O N1 sendo fora, é muito comum que os procedimentos de abertura de chamado, a ferramenta, o template, a orientação em texto, de tudo que é aberto, seja unificado, pensando um pouco em eficiência no processo. Mas cada dia há uma tendência de você pesar uma possível descentralização, não necessariamente descentralização do processo, mas das interfaces, das ferramentas,
do front-end que o usuário interage. Por que essa descentralização? Porque a gente tem sim que levar em consideração a cultura das empresas e das pessoas para otimizar o processo. Existem locais em que é muito pouco provável participar do, mesmo que você incentive ele a jogar a abertura do chamado. Mas existem outros locais não, que talvez o Brasil seja um pouco mais aderente a isso. Existe essa questão da informalidade, de você gostar de participar, você se sentir parte do todo, do processo. Então, eu analiso importante abrir o diálogo sobre a viabilidade de ter interfaces customizáveis para cada local dessa empresa, aderente principalmente ao conhecimento técnico e à aptidão do usuário a ter um pouco mais. Uma vez que o chamado é aberto, é pouco provável que você vai conseguir flexibilidade para mexer no processo. Okay? Posso falar um pouco mais sobre isso depois, particularmente com você, desses cases aí multinacionais que nós estamos tratando. Eu agradeço a pergunta. O Ricardo Rodrigues perguntou, nós vamos falar sobre ROI, retorno sobre investimento, depois das implantadas práticas em TI? Bom, nesse webinar não estava previsto uma discussão de ROI, mas no último webinar, previsto para abril, a gente vai fechar o ciclo da demonstração de valor. Sua pergunta vai ser respondida nesse último webinar. A gente fazer um excelente serviço de videoconferência, se na hora que o nosso diretor de TI sentar com o diretor financeiro e apresentar os dados, ele não conseguir mostrar para que videoconferência serviu para a empresa. Então, ROI é um dos principais temas aí do último e quarto webinar. Ok? Tá, o Jânio Quadros fez um comentário falando o seguinte, além dos outros games de ITSM no mercado, Wall Street, Fox Sport, Fórmula 1, sou instrutor do Winbase da Incom. Sugiro ele como dinâmica muito efetiva a absorção de conceitos e práticas de ITSM. Tenho interesse pessoal e profissional em conhecer melhor a solução. Eu acho que todo jogo, tanto para e agradeço aí a contribuição, a gente vai fazer uma análise do material e, se possível, a gente divulga também no nosso blog. Tá? Um outro comentário do John Aguiar, falando, um exemplo é o suporte da Oi, internet que tenta solucionar problemas de conexão com as orientações do atendente virtual como primeiro contato. Perfeito. Eu, como usuário, muitas vezes eu não gosto de participar daquela primeira entrevista, se a luz está acesa, se o cabo está no lugar. Mas devemos entender, pessoal, que nós, com conhecimento mais técnico, mais aprofundado, nós somos a exceção em relação à estatística. Existe um grande conjunto de pessoas que, se você perguntar se o cabo está no lugar certo, a pessoa vai ver que está no lugar errado e vai resolver. Então a gente tem que atender a maioria. A nossa TI, ela entrega serviços e dá suporte a um volume alto de usuários que pode ter grande, pouco ou nenhum conhecimento técnico. Então analisem na sua empresa qual é o perfil característico. Se você tem profissionais que têm PhD, são engenheiros, são analistas de sistemas, esses são os seus usuários, qualquer tipo de vontade em participar desse processo. Mas se a maioria for profissionais que não são da área de tecnologia, faz todo sentido, assim como a Oi tem no seu autoatendimento. Perfeito comentário. Pessoal, tem outros aqui assuntos a serem tratados, mas pelo nosso tempo previsto de 1 hora, eu vou encerrar por aqui, vou analisar as perguntas, os tópicos que foram comentados, vou fazer uma estratégia de resposta por e-mail ou ligações e a gente vai entrar em contato com aqueles que demandarem. Okay? Espero que, mesmo que em pouco tempo, tenha sido útil. É um assunto que está em constante evolução, a gente não pode achar que IT, COBIT, governança, processos de TI, é uma coisa que você faz um curso uma vez e já sabe. Isso envolve uma troca de experiências e conhecimentos constantes, junto com a Bridge, a fazer sistematicamente esses debates para que a gente faça um alinhamento aí de conhecimentos com nossos parceiros, amigos e clientes. Okay? Da minha parte, eu agradeço. Estou à disposição no e-mail carlos.eduardo@bridgeconsulting.com.br ou
Também convido vocês a entrarem no nosso site, que lá a gente tem artigos e assuntos no blog correlatos ao que a gente tratou hoje. Ok? Agradeço, desejo a todos aí um bom dia.